prazer é meu, obrigado pelo convite. Olha, eu não diria desqualificar, eu diria problematizar e, em grande medida, desconstruir, né? Mostrar como, na verdade, eles foram construídos historicamente. Quer dizer, por quê? Porque o Nordeste, até por ser um recorte espacial, né, ele tende a ser naturalizado. As pessoas acham que o Nordeste sempre existiu, né, que o Nordeste está inscrito na própria natureza, né? Quer dizer, não se problematiza, né, não se leva em conta o fato de que a região é uma construção humana. Qualquer recorte espacial é uma construção feita pelos humanos. As identidades espaciais são humanas, né? Elas nascem de relações de poder, elas nascem de relações de interesse, né? Elas nascem de discursos, né? De práticas estratégicas, né? Então, qualquer recorte espacial, seja um estado, seja um município, seja uma região, seja uma nação, tem uma historicidade, né? Surgiu num determinado momento a partir de uma correlação de forças, a partir, né, de um contexto histórico. Então é isso que eu tento mostrar, tentando justamente fazer com que as pessoas percebam, antes de mais nada, que o Nordeste é uma construção muito recente. Ao contrário do que normalmente as pessoas pensam, Nordeste não vem desde o período colonial, Nordeste não existe na colônia, Nordeste não existe no Império. Quer dizer, a divisão regional brasileira era Norte e Sul até a primeira década do século XX. É na primeira década do século XX que esse conceito de Nordeste aparece. Ele aparece inicialmente no documento que funda a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, em 1919. Né? Mas ele ainda é muito uma localização espacial, simplesmente. Ou seja, o IFOPS ia ser responsável por atuar nessa área que ficava entre o norte e o leste. Mas é ao longo dos anos 20 que esse conceito começa a ser trabalhado, né, por políticos, parlamentares, começa a ser trabalhado na imprensa, começa a ser trabalhado por intelectuais, por artistas, e ele vai ganhando esse conjunto de sentidos e significados, esse conjunto de imagens, esse imaginário que a gente associa imediatamente ao Nordeste. Né? Quer dizer, o que é um conceito? O Nordeste é um conceito. O que é um conceito? É um agregado de imagens. Quer dizer, quando a gente fala Nordeste, imediatamente vem um conjunto de imagens à nossa cabeça. E aí eu tentei mostrar como é que esse conjunto de imagens surgiu, como é que como eles foram permanentemente atualizados, divulgados, ressignificados ao longo do século XX. Né? Então, o Nordeste é inseparável, né, de 4 temáticas básicas. Quer dizer, o Nordeste está ligado à seca, né, com a caatinga, o semiárido, o êxodo, a retirada, né, todos esses elementos, o cangaço, né, e o seu contraponto, que é o jagunço, né, o coronel, né, e com o coronel, né, e o beato, né, o fanatismo religioso, Canudos, Padre Cícero, etc. Então, essas temáticas, elas constroem esse imaginário em torno da região, que vai para as artes, vai para a literatura, vai para o cinema, vai para a sociologia, para a historiografia, vai para as teses de doutorado, vai para, né, a própria universidade reproduz esses. Né, eu me lembro que no meu começo como professor, né, nas universidades, quer dizer, entre 10 trabalhos que eu orientava, 8 era sobre essas 4 temáticas. Quer dizer, então, não se conseguia sair disso. Né? Isso significa dizer, professor, que o Nordeste ele foi construído pelos sujeitos que estão no Nordeste, mas também por sujeitos fora do Nordeste, sujeitos a quem o Nordeste interessa por questões econômicas, sujeitos a quem o Nordeste interessa por questões, obviamente, geográficas, porque estão ligados a uma própria natureza física. Afinal, quem é que constrói o Nordeste? E aí, quando o senhor coloca essas diversas construções, me parece que há um papel do cotidiano, mas há um papel também político
possivelmente das elites que estiverem interessadas nessa construção? Bem, o Nordeste ele vai surgir justamente quando as elites desse espaço, né, do Antigo Norte, elas perdem a hegemonia em termos nacionais. Enquanto essas elites ocupavam o espaço nacional, não tinha sentido surgir uma região. A região surge no momento que essa dominação econômica e política nacional entra em declínio. Ou seja, quando as elites desse espaço perdem a nação para as elites do Centro-Sul, que passam a ser dominantes do ponto de vista econômico e dominantes do ponto de vista político. Então essas elites se retraem e a região é uma espécie de trincheira, elas se entrincheiram nessa ideia de região para defender os últimos privilégios que elas têm. Então, elas perderam o espaço nacional de dominação, mas elas não querem perder esse espaço. Então, a ideia do Nordeste é toda trabalhada na defesa da dominação desse espaço. Quer dizer, elas cercam esse espaço para o domínio delas, econômico, político, né? E, evidentemente, também cultural, porque a cultura vai veicular essa dominação. Né? Quem são os intelectuais da região? Quem são os políticos da região? São filhos das elites agrárias, né, em processo de declínio. Quer dizer, o Nordeste é produto das elites ligadas ao açúcar, ligadas à pecuária, ligadas ao algodão, que estavam em processo de perda de espaço político e econômico a nível nacional, com o processo de expansão do capitalismo no Brasil, com a industrialização, com a proclamação da República e a emergência da dominação de São Paulo e de Minas Gerais no poder nacional. Então, são esses fatores que fazem com que essas elites locais, que muitas eram parentes entre si, porque o processo de ocupação desse espaço ele se deu a partir principalmente de dois focos de dispersão, a Bahia e Pernambuco. Então, as elites desse espaço, elas são inclusive parentes do ponto de vista sanguíneo, muitas delas, né? Além disso, elas tinham uma identidade cultural e de formação educacional, porque elas convergiam basicamente para as mesmas instituições de ensino. Elas convergiam para o Recife, para a Faculdade de Direito do Recife, ou convergiam para a Faculdade de Medicina da Bahia, convergiam para o Seminário de Olinda ou para a Faculdade de Coimbra, em Portugal. Então elas tinham uma determinada unidade de formação e eles se conheciam inclusive entre si. Recife era o lugar onde os filhos dessas elites que iam dominar os seus estados posteriormente, do ponto de vista político e até intelectual, eles se conheciam. Então a ideia do Nordeste nasce no Recife. O Recife é o lugar onde essa ideia nasce, né? Quer dizer, nasce em torno de um movimento chamado regionalista e tradicionalista, encabeçado por Gilberto Freire. Gilberto Freire chega dos Estados Unidos em 1922. Em 1924, Gilberto Freire funda o Centro Regionalista do Nordeste, em 1924, que reúne artistas, intelectuais e políticos, né, desse espaço. Um espaço, né, que, por exemplo, o jornal O Diário de Pernambuco tinha uma enorme importância porque era um jornal que circulava nesse espaço. E vai ser o diário que vai fazer a propaganda dessa ideia de Nordeste. Por exemplo, todas as reuniões do Centro Regionalista era noticiado no Diário de Pernambuco. O diário noticiava e dizia, falava sobre os detalhes, falava sobre o que tinha sido discutido no Centro Regionalista. Em 1926, esse grupo, no Carnaval, realiza o Congresso Regionalista do Recife, que é fundamental para pensar também essa ideia da região. Quer dizer, pretensamente teria sido lançado o Manifesto Regionalista. Na verdade, isso não aconteceu. O Manifesto Regionalista só vai ser publicado por Freire em 1954. Mas ele diz que foi lido em 26. Na verdade, em 26 ele lê uma comunicação sobre a questão da alimentação regional, como perder
a forma de comer regional é perder a alma da própria região. Né? O senhor está tentando dizer, deixa eu ver se eu entendi, é que quando se cria esse termo Nordeste, se enquadra toda uma diversidade territorial de manifestações do litoral, das regiões de sequeiro, os ribeirinhos, todo mundo é Nordeste, e aí você tem, de certa forma, um fator limitador, seria isso? O Nordeste, dessa forma, ele é problemático? Veja, eu considero que quando Freire publica, em 1937, o livro dele, Nordeste, né, o livro Nordeste é uma espécie de resultado de todo esse processo e é uma espécie de certidão de nascimento definitivo do Nordeste. Né? Qual é o Nordeste do livro de Freire? É o Nordeste da cana, é o Nordeste do açúcar, é o Nordeste da Casa Grande de Senzala. No entanto, um ano depois, Gilberto Freire, 1938, Gilberto Freire patrocina a publicação na coleção Documentos Brasileiros da editora José Olímpio, do qual ele era diretor, no qual ele tinha publicado Casa Grande, Senzala, Sobrados e Mucambos e Nordeste. Ele publica outro Nordeste de Jaci Menezes, o outro Nordeste, que contempla o sertão, que contempla, não é, esse outro espaço. Então, esses dois livros, eles configuram o que seria essa região, né? Quer dizer, se você já leu o livro Nordeste, Gilberto Freire começa o livro reclamando que o Nordeste não é apenas a região da areia seca rangendo debaixo dos pés, que o Nordeste não é apenas a área das secas, não é? O que ele está falando? Ele está remetendo à origem do conceito Nordeste, porque o conceito surge na Inspetoria Federal de Obras contra as Secas e, portanto, o Nordeste surge imediatamente vinculado às secas, surge imediatamente vinculado, né, ao espaço sertanejo. Só que Freire pertence a uma outra elite, ele pertence à elite açucareira. E, portanto, o lugar de fala dele... mais litorânea também. O lugar de fala dele é a região do açúcar. E aí ele vai procurar mostrar que o Nordeste é o Nordeste açucareiro, é o Nordeste da Casa Grande, e que o Nordeste, na verdade, é a própria origem do Brasil. Na verdade, o Brasil começa no Nordeste e começa na Casa Grande, lá do litoral. Então, eu escrevi um texto há um ano, mais ou menos, em que eu mostrava como é que, tendo o Recife e Gilberto Freire e os intelectuais ligados à cana iniciado a produção da região, por que eles perdem para o imaginário da seca? Por que eles perdem para o imaginário que vem do intelectual cearense, como não é, o de Jaci Menezes? Então, o Ceará, a intelectualidade cearense consegue prevalecer sobre a intelectualidade pernambucana na construção da ideia de região. Por quê? Porque a seca se transformou na principal forma das elites desse espaço conseguir verba, recurso, cargo, etc. Né? Então a seca funciona, a seca é o principal argumento para as elites em declínio desse espaço conseguir investimentos do Estado, conseguir recursos, conseguir obras, conseguir inclusive cargos, sinecuras no Estado. Veja, os nordestinos vão se descobrir nordestinos e conterrâneos muito mais fora daqui do que aqui. Quer dizer, a popularização do conceito Nordeste, que é um conceito criado no interior das elites, ele começa a se enraizar na população a partir da grande migração dos anos 30. Quando quando tem a construção da Rio Bahia e as pessoas começam a demandar a indústria, ao processo de industrialização no Sudeste. As pessoas começam a ir para lá. E aí, os paraibanos, cearenses, piauienses, que aqui inclusive rivalizavam, se descobrem como conterrâneos, se descobrem como iguais, porque são chamados de baianos em São Paulo ou porque são chamados de Paraíba no Rio de Janeiro, genericamente. E, portanto, né, se constrói uma certa solidariedade pelo fato de que são subalternos. Né? Quer dizer, em São Paulo, tudo que é negativo é baiano, é baianado. Né?
Então, há uma visão extremamente preconceituosa das classes médias desses lugares em relação aos nordestinos, porque quais são os nordestinos que migram? São os nordestinos, normalmente, das camadas trabalhadoras. No entanto, né, você não percebe que também há toda uma migração de intelectuais e de artistas nordestinos, de políticos, etc. E esses não contam, esses não são vistos como migrantes. E muitas vezes esses não são vistos como nordestinos. Não é? Quer dizer, eles sequer são vistos como tendo... Quer dizer, pouca gente sabe que José Wilker era um cearense, era um ator cearense, não é? Quer dizer, que fez todos os papéis na TV brasileira, de mocinho, não sei o quê, mas era um ator que começou aqui, né? Que evidentemente deve ter feito uma série de concessões, né? Ele era branco, ele não tinha o tipo nordestino, quer dizer, ele possivelmente teve que abrandar o sotaque dele, né? Para se tornar um ator genérico, né? Porque, por exemplo, veja Zé Dumont. Zé Dumont só consegue fazer o personagem típico, caricato nordestino, né? Então, assim, como Sebastião Vasconcelos, que era um ator fantástico, paraibano, mas só fazia personagem, o velho nordestino, né? Quer dizer, então a atriz Marcela Catacho, né? Fez A Hora da Estrela e que ficou o tempo todo, coitada, marcada por aquele personagem, né? Que o máximo que conseguia fazer era empregada doméstica nas novelas, né? Então mas essas pessoas não são contadas como migrantes. Quer dizer, o que é um migrante nordestino? É o homem pobre, né, que vai ocupar empregos subalternos e que evidentemente vai disputar o mercado de trabalho com outras pessoas. E daí também a visão negativa que se tem, porque ele chega para disputar o mercado de trabalho. E ele chega para disputar a moradia, serviços públicos, ele chega para incomodar, porque ele chega, né, por exemplo, a primeira grande leva, por que o nordestino em São Paulo se chama baiano? Porque a primeira grande leva de imigrantes para São Paulo foram os baianos. Mas os baianos chegaram em massa nos anos 20 em São Paulo. E São Paulo, as elites paulistas tinham feito todo um esforço para branquear a população de São Paulo. Com a imigração estrangeira, ver a população enegrecer de novo. Porque os baianos chegam negros, né? E aí a tensão é muito grande. É como se estivesse adoecendo socialmente. Novamente. Aquele projeto. Então, se você pega o estado de São Paulo, você vai ver as tensões, né? Quer dizer, as perseguições ao candomblé, as perseguições às manifestações culturais dos baianos, o medo de ajuntamento. Quando qualquer ajuntamento de baiano era a polícia aparecia, porque você tinha medo, que a ideia da faca, de que eles iam furar o bucho de qualquer um, entendeu? Então, assim, quer dizer, esse nordestino que vai para o sul, né, trabalhar, que fica como sendo nordestino, e ele oblitera a imagem dos outros nordestinos, os nordestinos que ficam aqui, né, os nordestinos de classe média.